Que a suficiente graça e a maravilhosa paz de Cristo seja com todos nós. Vamos fazer uma leitura? Lucas, capítulo de número 24, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Então se lembraram das palavras de Jesus. Hoje, nós também nos lembramos das palavras de Jesus. Hoje também nós nos lembramos que podemos dizer, com toda alegria e gratidão no nosso coração, que Ele ressuscitou. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos nesse tempo em que, mesmo afastados uns dos outros, nós podemos estar unidos nesta gratidão, nesta celebração ao Senhor, cuja vitória sobre a morte nos foi também entregue. Te louvamos, Deus, porque no sacrifício de Cristo, teu Filho, temos o perdão dos nossos pecados e na ressurreição do Senhor, nós temos a alegria e a certeza da nossa própria vida eterna. Te louvamos, Deus, porque em meio a todas as dificuldades e incertezas, nós podemos ter a certeza da Tua presença, podemos experimentar, Deus, a Tua vida em nós. Te louvamos por isso, agradecidos e pedindo que o Senhor continue falando ao nosso coração, transformando a nossa vida, para que assim possamos continuar alegres, celebrando a vitória de Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Vamos cantar? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua hora vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, oh, Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado, o seu amor. Nessa manhã de encontros à distância, celebrando a ressurreição de Cristo e a vitória dele sobre a morte, nós vamos pensar um pouquinho no significado e no aprofundamento espiritual que podemos ter, celebrando também a ceia do Senhor, ainda que cada um de nós na sua própria casa. Então nós vamos fazer a leitura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E que o Cristo ressurreto nos conduza no entendimento e na prática da Sua palavra. Nós estamos vivendo realmente um tempo diferente. Estamos vivendo um tempo de igreja sem templo, um tempo de comunhão sem ajuntamento. E principalmente nessa manhã em que celebramos a ceia do Senhor, nós faremos isso de um modo inusitado, de um modo diferente daquele a que estávamos habituados, porque cada um de nós está celebrando a ceia em sua própria casa. Contudo, isso de modo algum atrapalha ou fere a comunhão que nós temos em Cristo. Porque de fato, como Paulo anuncia nesse texto, todas as vezes que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, independente de estarmos no templo ou em qualquer outro lugar, nós estamos anunciando o sacrifício do Senhor. Nós estamos anunciando aquilo que Cristo fez por nós e que tem validade eterna. Por isso nós vamos perceber na própria história do povo de Deus, começando pelo Antigo Testamento, como o Senhor trabalhou a importância dessa refeição, que é uma refeição espiritual feita nas casas. E obviamente nós nos lembramos, em primeiro lugar, da primeira Páscoa. No texto narrado em Êxodo, capítulo de número 12, no versículo de número 13, nós temos a história da primeira Páscoa. Nós temos a significação da primeira celebração de Páscoa e a indicação de como aquilo deveria ser repetido e o motivo pelo qual deveria ser repetido. O sangue será sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Nesse primeiro texto, nessa primeira celebração da Páscoa, o que nós temos aqui é a indicação da proteção de Deus. Como nós sabemos, as pessoas, os hebreus que estavam reunidos nas suas casas, eles estavam em uma noite de muita expectativa, porque o Senhor havia anunciado que passaria, e aí a ideia da Páscoa, a ideia da passagem de Deus pelo Egito, Deus passaria por aquele lugar. E como nós vemos que a morte não faz distinção entre velhos e meninos, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, naquele momento o sangue nas portas dos hebreus significava a proteção de Deus. A ideia de que Deus estava protegendo o seu povo em meio a um contexto de morte. E é por isso que naquela primeira celebração da Páscoa, os hebreus, o povo de Deus, estava celebrando não só a passagem e a libertação que Deus faria, mas a própria proteção que Deus providenciou no Egito e, como nós vemos no decurso da história, providenciou essa mesma proteção ao longo do tempo. Aquilo que começou numa noite de celebração de Páscoa era, na verdade, o sinal daquilo que Deus faria na continuação da história. Deus continuava protegendo o seu povo.
Muito tempo depois, quando Jesus já estava terminando o seu ministério terreno, quando ele estava concluindo o seu ensinamento aos discípulos, alguns instantes antes da sua prisão, antes da sua tortura e da sua morte, Jesus estava reunido com aqueles discípulos, lembrando este significado de proteção da primeira Páscoa. E naquele momento, celebrando ele e os seus discípulos a sua própria Páscoa, nós lemos lá no Evangelho narrado por Mateus, capítulo de número 26, nós lemos a altura do versículo 18. Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Mais uma vez nós temos aqui uma casa como lugar privilegiado da celebração a Deus. Um lugar emprestado, um lugar que, dependendo da tradução que tomamos, é chamado de cenáculo, é recebido por Jesus e é indicado por Jesus como lugar da celebração daquela Páscoa, que ao mesmo tempo estava lembrando da proteção de Deus, desde a indicação da primeira Páscoa, mas também aprofundando o significado dessa celebração e, ao mesmo tempo, também preparando os discípulos para aquilo que viria. Jesus, instantes antes da sua prisão, da sua tortura e da sua morte, estava preparando os olhos dos discípulos para os horrores da cruz. E nessa preparação, ele alimenta o coração dos discípulos dando de si mesmo, servindo a si mesmo como pão vivo, como este sangue que é derramado em favor de todos nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Se por um lado nós temos a proteção de Deus indicada na celebração da primeira Páscoa, agora quando vemos Jesus celebrando aquela Páscoa e trazendo um novo significado, aprofundando o significado dela, nós percebemos Jesus preparando os seus discípulos para aquilo que estava por vir, preparando os discípulos para que eles, depois da ressurreição, pudessem entender o significado maior da celebração do pão e do cálice. Da mesma forma, quando nós hoje estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos celebrando esta preparação, porque um dia nós estaremos celebrando com Cristo na eternidade. E o que nós podemos experimentar agora, seja no templo ou nas nossas casas, é a antecipação da alegria da glória. É esta preparação espiritual que Cristo nos serve, dando de si mesmo para que haja alimento espiritual para todos nós. Na sequência da história bíblica, nós percebemos que aqueles discípulos que celebraram a Páscoa com Cristo começam então a obedecer o mandado do Senhor, e à medida que o tempo vai passando, eles continuam celebrando a ressurreição de Cristo e celebrando, através da ceia do Senhor, a alegria da vitória sobre a morte. Nós vamos ler agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o versículo de número 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Quando a igreja estava dando os seus primeiros passos no primeiro século, o que nós temos são as orações, é a comunhão, é o pão, o que nós temos é a partilha, o que nós temos é a celebração do que começou ainda lá no Antigo Testamento, com a proteção de Deus ao seu povo, do que é ressignificado pelo Senhor quando celebra a sua ceia com os discípulos, indicando uma preparação espiritual, tanto para eles quanto para nós que celebramos hoje. E agora, na continuação da história da igreja, o que nós celebramos também é a comunhão que esta mesa da graça nos convida a ter. Comunhão com o Cristo que se dá de si mesmo e comunhão uns com os outros, nós que somos convidados a participar
deste banquete espiritual. Na partilha, a igreja aprende a pensar nas necessidades do outro. Na partilha, a igreja aprende, a partir do exemplo do próprio Jesus, como é colocar o outro em primeiro lugar, como é colocar as necessidades do outro como vindas antes das nossas próprias necessidades. Na celebração da ceia, no partir do pão, nas orações, com as canções, a igreja aprende a dar as mãos e a caminhar no caminho que é Cristo de mãos dadas. A igreja aprende que aquela proteção lá no Antigo Testamento e que a preparação que nós temos na celebração da Páscoa do próprio Jesus, na verdade estavam indicando então este ápice, esse ponto mais alto que o Evangelho anuncia, que é a comunhão que a igreja tem com Deus e que a igreja tem com ela mesma, que os membros do corpo podem ter com Cristo, que é a cabeça, e que estes membros podem e devem ter uns com os outros. São tempos diferentes, é uma circunstância completamente inusitada para todos nós, mas o significado da celebração da Páscoa, e especialmente o significado da celebração da ceia do Senhor, seja no templo ou seja nas casas, este significado continua sendo o mesmo, continua nos levando a Cristo, ao Cristo vivo, que estava com o seu povo no Antigo Testamento protegendo, que estava com os seus discípulos preparando-os para um tempo difícil que estava para seguir, que estava por vir, e que está com a sua igreja ainda hoje, nos ensinando que nesta partilha de vida, que neste ato de dar de si mesmo, nós temos o que o Evangelho anuncia como sendo o mais caro, a mensagem mais importante de um amor encarnado, de um amor que não é egoísta, de um amor que se lança de si mesmo na vivência em comunhão, numa comunhão tão preciosa que pode ser vivida mesmo quando nós não podemos ter os nossos ajuntamentos. Que a palavra do Senhor continue viva em nosso coração, que ela produza alegria e gratidão a todos nós, para que a nossa celebração da Páscoa seja plena de significado espiritual, seja plena de vida para todos nós que temos vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer nesta manhã, porque celebramos a vitória de Cristo e celebramos, Deus, a vitória da nossa própria esperança que está no Senhor. Obrigado porque continuamos contando com a Tua proteção, continuamos sendo preparados pelo Senhor para qualquer circunstância, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, e principalmente, Deus, porque mesmo não podendo estar juntos, nós ainda podemos partilhar desta vida que o Senhor nos concede. Que agora, nesse tempo em que vamos celebrar a ceia do Senhor, que haja a ministração do Teu Espírito Santo na nossa vida, que haja alimento espiritual para todos nós, que haja gratidão em nosso coração e alegria nesse tempo em que podemos servir uns aos outros, mesmo nos nossos encontros à distância. Que o Teu Espírito Santo, Deus, continue falando a cada um de nós, de acordo com as necessidades que temos, mas sobretudo, de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Em Cristo Jesus nós Te louvamos. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu peço a todos que aguardem os instantes em que estaremos ministrando o pão e o cálice para que possamos nos servir juntos, ao mesmo tempo, neste encontro à distância. Os evangelhos nos ensinam que Jesus, naquela noite em que foi traído, estando reunido com seus discípulos, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por cada um de vocês. Tomem, comam e façam isso em memória de mim. Na sequência, Jesus toma o cálice, dá graças e diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue vertido por cada um de vocês.
Tomem, bebam, façam isso em memória de mim. Vamos comer o pão e tomar o cálice com alegria e com gratidão em nosso coração. Agora você que está em casa, sirva-se do pão, sirva-se do cálice, sirva as crianças e ministre sobre o significado da ceia para sua família. Ainda que de um modo diferente, ainda que de uma maneira até inusitada, mas o nosso desejo e oração é que esse tempo seja de edificação para cada um de nós, que esse tempo seja também de gratidão no nosso coração por entendermos o significado desta Páscoa, da ressurreição de Cristo e de todas as implicações para a nossa vida e para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, Pai, com gratidão nós te louvamos e pedimos, Pai, também que o Senhor continue falando ao nosso coração neste domingo de Páscoa, para que a ressurreição de Cristo, Deus, seja plena e significativa em todos os restantes desses dias que ainda temos que enfrentar. Que a ressurreição de Cristo, Deus, traga alegria ao nosso coração neste momento de dúvidas e incertezas e que nós possamos continuar celebrando ao Senhor, mesmo nas circunstâncias mais adversas, mesmo nas circunstâncias mais diferentes. Pedimos a Tua bênção e te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família e toda a Igreja de Cristo hoje e sempre. Amém.